3, 2, 1. Fala galera, beleza? E aí rapaziada, rodadinha 34 na área de Cartola FC e vamos trazer para vocês aí as nossas dicas e análises para essa rodada 34. Ontem eu já soltei o vídeo de time principal, né, time de regularidade, e hoje nós vamos falar dos nossos times tiro curto. Então, galera, vamos falar dos nossos times tiro curto para essa rodada 34, que na última rodada não foi muito bem, viu? Erramos os 2 SGs aí da rodada e vamos ver se a gente consegue nessa rodada aí acertar. Temos 7 jogos, diminuiu a quantidade de jogos, tá difícil também de SG, temos 2 clássicos, né? Mas vamos ver se a gente consegue aí trazer uma boa pontuação, a gente vinha numa sequência muito boa aí, pontuando bem. Então, vamos embora em busca de repente aí faturar nessa rodada de número 34. Mas antes, meu amigo, minha amiga, quero pedir para você aquele favorzinho de sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e hypa o nosso vídeo, aquele sinalzinho ali de hypar o vídeo, dê uma hypada no nosso vídeo, joga pro lado e deixa um comentário lá que você ajuda demais no engajamento do nosso canal, beleza? Lembrando também você, meu amigo, minha amiga, que as nossas inscrições para as nossas ligas tiro curto estão abertas, tá? Eu tenho tentado falar liga de rodada única para não falar tiro curto. Nessas ligas de rodada única estão abertas as inscrições, então se você quiser participar, é só clicar no primeiro comentário fixado, colocar o seu time lá, é bem rápido, fácil, prático, ele é automático praticamente, né? Você vai só próximo, colocando os dados ali próximo, é bem simples e fácil, galera. No final do vídeo eu vou mostrar pra você como é que faz pra você colocar o seu time. Então vamos lá, sem mais enrolação, falar dessa rodada número 34 e trazer pra vocês 2 opções tops de time tiro curto pra quem sabe faturar na rodada 34 do Cartola FC. Então tá aí, galera, como estamos com a rodada muito apertada, rapaziada, eu não vou ficar nem enrolando muito não, tá? Já vou fazer pra vocês aqui a escalação, tá? Rapidinho pra vocês, lembrando que a rodada 34, a gente, né, nesse vídeo aqui, a gente não fica aqui colocando jogador por jogador de defesa. Ah, esse zagueiro é bom, aquele lateral é bom. A gente fala do SG e vai direto pra escalação, porque normalmente tiro curto a gente fecha a defesa e aí sim, a gente vai pontuando do meio campo e o ataque aí, peça por peça, e vou trazer aqui umas dicas tops e diferentes pra vocês, tá? Então vamos começar, rapaziada, começando aqui como a gente sempre faz, pelo gol, beleza? E ó, ótimos SGs para essa rodada, alguns um pouco mais arriscados, e tem um SG que eu acho que é um SG bem viável para a rodada. Mas vamos começar aqui com o SG do Cruzeiro enfrentando o Juventude fora de casa. Eu vejo um potencial muito bom aqui para a equipe do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro vem segurando alguns SGs, principalmente aí jogando fora de casa. Eu acho que tem jogado até melhor defensivamente fora. O time do Cruzeiro já tem 16 SGs aí na conta e eu acho que tem um potencial bom. Vai ter um jogo difícil, o time do Juventude vem fazendo alguns gols nos últimos jogos, deve ser uma defesa bem exigida, mas se segurar o SG deve ser uma das defesas que vão pontuar melhor nessa rodada 34, beleza? E por isso eu já vou colocar no nosso time principal essa zaga do Cruzeiro. Outras zagas que eu acho que pode se dar bem nessa rodada, a zaga do Mirassol, que vem fazendo bons jogos, tá? Além de tudo também vem fazendo muitas defesas, o Walter é uma defesa que pontua muito bem, principalmente com o Reinaldo, que é um cara que costuma fazer gols, tá? Ali lateral da equipe do Mirassol, então eu vejo um potencial muito bom aqui defensivo. Claro que o jogo é difícil contra o Santos, fora de casa, o Santos precisando da vitória, mas ainda assim, se segurar o SG vai pontuar muito bem. Fluminense, eu até vejo uma defesa com potencial se o jogo for 0 a 0. O ataque do Fluminense não costuma fazer muitos gols, mas eu vejo sim um jogo com possibilidade, tá? O Fluminense, principalmente dentro de casa, é uma equipe que vem muito bem, apesar de que no Rio de Janeiro não tem muito essa de mando de campo, tá? Flamengo e Fluminense dividem o estádio, só muda de cor quando é um dos mandantes, mas normalmente os ingressos são vendidos para as duas torcidas. Então eu vejo sim um potencial bom aqui, mas um pouco mais arriscado do que os outros dois, tá? Outro jogo que eu acho que pode ser um 0 a 0 também é Corinthians enfrentando o São Paulo. Vejo um potencial bom também, e se a defesa do São Paulo segurar o SG, deve pontuar muito, muito bem, tá? Então fica de olho aí, Ferrarese é um zagueiro que pontua muito bem, né? Os laterais jogam de alas, então pode dar muito certo. Gosto aqui da defesa do Flamengo também, galera, como eu falei pra vocês, né? Pode ser um 0 a 0 esse jogo, então vale sim você arriscar alguns jogadores, alguns times seus, tiro curto, que normalmente a gente não monta, só que nem aqui, eu monto 2 pra vocês aqui pra ter uma base de pelo menos 2 opções muito boas pra rodada, mas tem outros SGs que você pode colocar, e aí você pode diversificar. Eu aconselho colocar alguns SGs do Flamengo, uns 3, 4, talvez 5 SGs aqui, com pontuações diferentes aí no meio campo e no ataque, então veja um potencial também para a defesa do Flamengo, tá?
A defesa do Grêmio eu acho um pouco mais complicada. O Vasco é um time que vem fazendo gols, é um time complicado demais, principalmente pela fase do Ryan. O Verratti, querendo ou não, sempre faz seus golzinhos ali, né? Tá com um bom saldo de gols ali. Então vejo sim uma defesa um pouco mais arriscada do que as outras, tá? A defesa do Ceará é interessante para essa rodada contra o Inter, mas também corre algum risco. Mas ainda assim, eu vejo com melhores olhos a defesa do Ceará do que do Grêmio. Então eu aconselho colocar mais times do Ceará do que de repente do Grêmio. A do Internacional, acho muito difícil segurar o SG, não tem segurado o SG. Em alguns jogos em casas pontuais até consegue ir bem, mas fora de casa tá um desastre, tomando gol direto. Então, acho muito arriscado, mas montar umas duas zaguinhas aqui do Inter, não, eu vejo nenhum absurdo, não. Agora, a defesa mais segura da rodada, na minha opinião, é a defesa do Bahia, tá? Vai enfrentar o Fortaleza em casa. O Bahia vem numa sequência absurda de bons jogos em casa, segurando SG, fazendo boas partidas. Acho que só no último jogo que tomou gol, mas vinha numa sequência acho que de 5 ou 6 jogos sem tomar gols. Então, vejo um potencial sim para a equipe do Bahia. Olho nesse SG aqui, eu acho que dá para colocar bons times aqui, vários times aqui com o SG do Bahia. Defesas que eu não confio muito, galera, são essas aqui, tá? Leonardo Jardim, a defesa do Vasco, a defesa do Santos, a defesa do Fortaleza e a do Juventude, tá? Dá pra escalar alguns times, montar alguns times, vai depender da quantidade de times que você tem pra tiro curto, beleza? Então, de repente, você tem pouco time. Por exemplo, eu tenho 15 times de tiro curto que eu jogo. Tem gente que tem 100 times. Aí sim, você coloca uma de cada ali, tá? 2, 3 times de cada, algumas mais, outras menos. Mas se você tem uma quantidade de time relativa, como a minha, de 15 times aqui, são defesas que eu vou deixar meio de lado aqui, que podem segurar o SG, mas assim, eu já não vejo com tanta possibilidade assim do que as outras que eu falei pra vocês. Vamos agora então fechar, galera, a zaga aqui do Cruzeiro e já voltamos com o nosso capitão, aliás, o nosso meio campo e nosso ataque. Então está aqui, rapaziada, a nossa defesa fechada aqui pra rodada do Cruzeiro, tá? Cássio no gol, Vidalba, Fabrício Bruno, vou colocar aqui o Jonathan Jesus aqui como opção aqui, porque ele tá em dúvida, talvez o Fabrício Bruno chegue ainda a tempo de jogar, né? Então vale a pena, se for pro jogo, fortalece mais ainda essa defesa. William e Kaique Bruno, tá? Fechando aqui a nossa zaga. Agora sim, vamos para meio campo e ataque. Aqui no meio de campo, galera, eu vou colocar o Neymar, mas o Barreal cabe muito bem aqui, tá? Querendo ou não, o Neymar é o Neymar, né? Pode ter um pênalti, ele que cobra, então vou com ele por enquanto. Vou fazer também aqui, galera, uma apostinha, tá? Isso aqui é aposta. Vou colocar aqui o Alan Patrick, beleza? Sempre tá fazendo alguns bons jogos, apesar das últimas rodadas não vir bem, mas eu vou com ele nessa rodada. O jogo é difícil, mas é tiro curto, é isso aí. É você tentar cercar alguns jogadores que pouca gente vai. Pouca gente vai com o Alan Patrick, exatamente por essa má fase dele aqui, enfrentar uma defesa difícil como a do Ceará. Mas se de repente ele fizer um golzinho, der uma assistência e tudo correr bem pro Inter, pode dar muito certo aqui. Então vou com o Alan Patrick por enquanto aqui. É uma aposta. Para tiro curto, você tem que fazer algumas apostas, beleza? Fora da curva. Outros nomes que eu gosto para rodada, o Lúcio Acosta, eu acho muito interessante do Fluminense, vale a pena demais, fica de olho nele. Gosto também aqui pela equipe do São Paulo. Se o Lucas Moura tivesse, seria muito bom nome, tá? Muita gente tá colocando o Arthur Melo pela regularidade, ó, ele tá vindo fazendo muitas boas pontuações e se de repente fizer um gol ou der uma assistência, vai imitar na rodada, tá? A média básica ele já está fazendo. Breno Bidon deve jogar na posição do Rodrigo Garro. Quando ele joga um pouco mais avançado, ele costuma finalizar mais e pontuar um pouquinho melhor, porque ele também ajuda na marcação, né? Jean Lucas é outro nome muito bom pra rodada, sempre pontuando com regularidade. Tá ali no mesma coisa aqui que o Arthur Melo, tá bom? Então vejo um potencial muito bom pro Jean Lucas, tendo em vista que ele já deu uma mitada também aqui, ó, de 12 pontos, outra de 17, então é um cara que de vez em quando entrega boas pontuações. Cristaldo vai ser o meia armador da equipe do Grêmio, mas é um jogador muito oscilante, mas é um meia que pode surpreender, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso aí, galera. Fecho aqui com o Vina, tá? Que é um jogador que voltou pra equipe do Ceará e voltou a fazer bons jogos, tá? Tem feito aqui uma média básica, daqui a pouco ele acha um golzinho. Se de repente tiver um pênalti, pode ser até que ele cobre esse pênalti. Então fica de olho aí no Vina, que é um nome fora da curva que pode dar certo, beleza? E eu acho que é mais ou menos isso aí. Meio campo, galera, a gente tá com nomes bem escassos, tá? E agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou tirar aqui dos prováveis e vou colocar o Arrascaeta. Mesmo em dúvida, eu tenho que estar com ele no time, ele indo pro jogo ou não. Eu vou com o Arrascaeta. Da outra vez, ele tava em dúvida, ficou no banco, saiu do banco, fez gol, fez quase 10 pontos e, pô, quem não bancou acabou perdendo a pontuação do Arrascaeta. Então vou de Arrasca mesmo em dúvida aqui, beleza? Ele tá servindo a seleção do Uruguai, talvez ele jogue aí e volte talvez a tempo de entrar em campo pelo Flamengo. Vamos passar agora pro ataque. No ataque eu acho que Caio Jorge é um cara que tem que ter, porque vai enfrentar um Juventude que é um time que toma muitos gols e ele é o artilheiro do campeonato, simplesmente por isso, tá? Samuel Lino é um cara que vem fazendo até bons jogos aqui pela equipe do Flamengo, pontuando bem, eu acho que vale a pena ficar de olho nele. Gosto também aqui muito
muito do Verratti, apesar da fase não ser tão boa, mas ele deu uma mitada fora de casa. Eu gosto também aqui do Memphis Depay, que tá fazendo alguns bons jogos, e gosto do Yuri Alberto, cara. E pra fazer mais uma apostinha, dessa vez no ataque, eu vou de Yuri aqui, tá? Já coloquei o Alan Patrick lá no meio campo e agora eu vou dar uma apostadinha aqui no Yuri Alberto. Apesar de estar sem o Garro, eu acho que o Corinthians perde muito na parte ofensiva. O Yuri Alberto é um cara que tenta, arrisca, chuta. Se de repente vier um pênalti, pode ser que ele cobre. Então vou com o Yuri Alberto aqui. E outro cara que eu acho que é unânime pra rodada é o Carlos Vinícius, tá? Que tá vindo muito bem pela equipe do Grêmio e vou com ele pra essa rodada de novo, tá? Outros nomes que eu acho bons pra essa rodada 34, galera. O Borré corre por fora, é um nome interessante. O Ryan, da equipe aqui do Vasco, também eu acho que vale a pena. Luciano como aposta pode ser uma apostinha que pouca gente vai usar. E o William José, cara, que é um nome muito bom pra rodada, com muitas boas mitadas, olha só. E olha só, hein, a maioria em casa, tá? Essa aqui foi em casa, aqui fora foi mal. Em casa, aqui fora, e aqui foi fora também, que ele fez gol também, aqui imitou também, tá? Então tá numa fase espetacular o William José, cobrador de pênaltis também da equipe do Bahia, tá? O Ferreirinha, tá vindo bem aqui, perseguindo o gol 10 aí pra ver o Neto de Tanga. O Luiz Araújo aqui fazendo seus bons jogos também, mas oscilante demais, né? O Taliari é um bom nome, principalmente pra quem joga tiro curto, tá? Mas é aquilo, né? Ele pode, enfim, dar uma mitada de 15, mas também ele pode negativar aqui, igual negativou menos 0,80, né? Gosto muito do Bruno Henrique, voltou a fazer gols, tá? Então é uma peça muito boa, principalmente para tiro curto. Em clássico ele costuma ir muito bem e pouca gente tá olhando para ele, cara, mas pode fazer uma grande diferença no seu tiro curto. Galeano, da equipe do Ceará. Olha a sequência, 9,40 aqui, 4,60 aqui, 7,80 aqui, ou seja, é um cara que tá pontuando bem, dificilmente negativo, e quando faz gol consegue uma boa pontuação. Então olho no Galeano, tá? Pelo lado do Fluminense a gente tem um nome ou outro aqui, Serna, Canóbio, de repente John Kennedy, né? Olha o Gabigol, que vai ser titular provavelmente aqui, já que o Matheus Pereira tá fora, então é um nome também que corre por fora, que pode ser interessante, tá? Então, para atacante, nós temos bons nomes, tá? Até o Ademir, cara, que é um nome bom também para rodada, ele sempre pontua com média básica. Se fizer um gol, ele passa dos 12, 13 pontos facilmente, tá? Então, olho também no Ademir. Então, esses nomes que eu falei aqui abaixo, galera, são nomes mais para colocar de reserva de luxo, por exemplo. Monta um ataque forte, pode colocar aqui de repente um Ademir, já que de repente você não for com o William José ou quiser fazer uma dobra. Um Gabigol também eu acho que é interessante para um luxo. Você colocar aqui um Galeano ou Bruno Henrique para luxo, outros dois bons nomes também. Ou de repente colocar o Bruno Henrique de titular e o Galeano, ou o Gabigol aqui para luxo, ou Ademir, ou seja, dá para você brincar aqui com bastante atacante que tem bons nomes, para meio campo que tá difícil mesmo essa rodada, então tenta diversificar ao máximo aqui no ataque, montando nos seus variados times aí de tiro curto, beleza? Então fechamos aqui o nosso time para a rodada 34, vamos montar agora o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aqui, galera, fechado o nosso time para rodada. Claro que o nosso técnico é o Leonardo Jardim e vamos com Cássio no gol, Fabrício Bruno, Vidalba, William e Kaique Bruno. No meio de campo, Neymar, Alan Patrick e Arrascaeta, Arrascamito. No ataque eu tô indo de Yuri Alberto, Caio Vinícius e Caio Jorge. E o meu capitão será o Caio Jorge. O meu banco de reserva, rapaziada, eu estou indo aqui com o Ronaldo, da equipe do Bahia, Emerson Royal, do Flamengo, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Lúcio Acosta, se caso o Arrasca não jogar, o Lúcio entra, e o William José, da equipe aqui do Bahia, sendo o meu reserva de luxo. Vamos confirmar esse time aqui, e agora eu vou mostrar para vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto para a rodada 34. Então é isso aí, galera, mas antes de eu mostrar para vocês aqui a nossa segunda opção de time de rodada única para essa rodada 34, eu quero te convidar, claro, meu amigo, minha amiga, olha só as nossas ligas com as inscrições abertas, de repente essa será a rodada da sua mitada, 10 dias esperando voltar o Cartola, vamos de liga, né? Vamos de repente ver se é a rodada que a gente vai faturar. Então, tem liga de 1, 2 e 5, tá? O que eu gosto de aconselhar? Quem tem muito time, ir aqui nessa liga de 1, tá? O pessoal costuma colocar mais times aqui. Uma liga costuma dar 400, 500 times, 300 times aqui, toda a rodada. Então, você tem 10, 15, 20, 30, 50, 100 times. Vem aqui na de 1, que aqui a briga é grande, é de cachorro grande. Aqui, o Arapuca postou bastante time aqui. Juína, meu amigo, também colocou o Gera, né? O Nilton, meu parceiro também, tá? Daqui a pouco eu vou
lançar os meus times também aqui na Liga de 1. Claro, isso não impede você colocar 2, 3 times que se você é bom na escalação, você até com 2 times que só vai ganhar um, cara. Só vai ganhar um não. Aliás, vão ganhar do primeiro até o quarto colocado, mas normalmente ali é com um time que você chega. Então, de repente, essa é a sua escalação boa, você vai imitar e vai, independente dos caras ter colocado 100 time, você pode ganhar assim mesmo, tá? Mas se você tem pouco time, não gosta dessa disputa aqui, não vou jogar ali na de 1 porque a galera gosta de colocar 50 times, eu só tenho 2, 3. Vem aqui na de 5, ó. De 5 a galera costuma colocar 2, 3 times. Aqui, ó, 2 times do Bill, daqui a pouco eu vou colocar meus 2 times, o Nil também colocou os 2 times dele, 3 times no máximo a galera coloca porque é de 5 e essa também costuma pontuar, pagar bem, tá? Uma premiação muito bacana aqui, essa liga aqui também, tá? E a de R$2 aqui, que é o meio termo, né? Então, você querendo colocar o seu time aqui, é só você clicar na nossa liga, tá bom, rapaziada? Clica na liga, aqui no lado direito aqui, participar, coloca em participar com. Quando você passar pro próximo, você vai ter aqui pesquisar, pesquisa o seu time. Vou colocar aqui, ó, Black Nerd, e vou clicar na lupinha aqui, vai aparecer todos os meus times aqui que eu tenho. É só você selecionar o time, clicar em próximo, depois em próximo, gerar o QR ou o copia e cola e fazer todo o procedimento e pronto, já tá lá o seu time lá. É bem fácil, simples e prático, não tem mistério nenhum. Então, vai no primeiro comentário fixado, coloca o seu time nas nossas ligas e participa que essa rodada 34 promete. Então é isso aí, galera. Vamos lá então pro nosso time 2 de rodada única aqui para essa rodada 34, tá? Estamos indo no banco aqui com o Gabriel Brazão no gol. Vamos começar aqui do time aqui, né? Mostrar para vocês aqui, ó. Nós colocamos a zaga, tá? Fechei a zaga do Bahia, uma zaga um pouco mais segura para essa rodada. Claro, nada é garantido, mas eu acho que é uma zaga um pouquinho mais segura. Ronaldo no gol, David Duarte, Santimingo, que é dúvida, cuidado. Gilberto também, que é dúvida, cuidado. E Luciano Juba fechando a parte defensiva. No meio-campo, a Arrascaeta tem que estar sempre nos times. Barreal também é o meu jogador aqui de meio-campo, tá em dúvida, cuidado. E eu escolhi o Jean Lucas aqui para fechar o meio de campo, tá? No ataque eu coloquei a braçadeira no William José, Carlos Vinícius e Caio Jorge são minha dupla de atacantes e como vocês viram aqui o Bruno Henrique é o meu reserva de luxo, beleza? Então é isso aí, galera, 2 times para essa rodada de número 34 para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda demais, clicar no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo, seguir a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, que eu solto esses times finalizados por lá de manhã cedinho. Então fica de olho lá nas redes sociais, dá um hype aí no nosso vídeo, deixa um comentário que ajuda demais. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!